Olá, boa tarde, bem-vindo a mais uma aula de probabilidades estatísticas aplicadas às ciências agrárias. E nós vamos continuar a nossa aula de ontem, né? Que nós paramos falando de função afim, né? E eu coloquei uma forma dela, certo? A forma dela foi essa. Lembrando de dizer que a variável y é conhecida como variável dependente e a variável x é conhecida como variável independente, porque ela não depende de nada. Então, quando a gente relaciona os dois conjuntos, né, o domínio e a imagem da função, certo? A gente tem que especificar um tipo de lei que um ponto é ligado ao outro lá. E no caso da função afim, ou função do primeiro grau, comumente conhecida, né? Apesar que o apelido é errado, né? Como eu falei, tem essa forma, certo? Então, ax mais b. Esse a é um número real fixo, x pode mudar, tá? E b é um número fixo. Esses números têm um nome característico dele. Primeiro é o a, que é o coeficiente angular, tá? E o b tem um coeficiente linear. É o coeficiente linear, desculpa. Tem não, certo? E assim, você pode representar a função de várias formas, né? Por extenso, dessa forma de conjunto, ou na forma de desenho, né? E a representação que vocês usarão vai depender do que você quer que apareça mais, certo? Todos os tipos de representações têm os seus prós e têm os seus contras. Então, quando você escolher uma representação, você tem a certeza do que você quer que seja, que apareça mais, né? Certo? Então é o seguinte, como nós temos dois conjuntos, o conjunto x e o conjunto y, que vão se relacionar, se nós formos escrever como gráfico, como um desenho, né, que dizem que um bom desenho vale mais do que 1000 palavras, né? Às vezes isso não é totalmente verdade, mas a gente tem uma forma de representá-lo, né, que foi popularizada por René Descartes, né, o francês lá, o iluminista lá, né, o filósofo, só que ela foi desenvolvida por alguns monges, e não por ele, mas ele que popularizou, que é chamado plano cartesiano, certo? Ou sistemas de coordenadas cartesianos. Nós temos vários tipos desses sistemas de coordenadas, tá? Na verdade, você pode ter o tanto de dimensão que você quiser, mas o que a gente consegue representar é o de 2 dimensões e o de 3 dimensões, tá bom? Então, quando a gente escreve isso aqui, a representação disso é algo bidimensional. Então, nós vamos ter, né, um eixo independente, que aqui embaixo nós chamamos de x e aqui embaixo nós chamamos de y, certo? X e y vão representar coisas, grandezas, ou só número, alguma relação. Então, o nome pode mudar. O que é convenção, tá? É que o eixo que está na horizontal é aonde vai ficar as variáveis independentes, tá bom? E o que tiver aqui na vertical vai ser as variáveis dependentes. Por isso que o y está aqui e o x está aqui, certo? Então é o seguinte, nós temos o plano, porque nós precisamos localizar alguma coisa. Imagina que você não tivesse
Se a gente não tivesse esse sistema de coordenada aqui, e a gente quisesse localizar esse ponto aqui, como é que a gente ia fazer? Né? A gente não ia conseguir. Sim, fala. Então, boa tarde, professor. Então, no caso do x, aqui, x e y. Independente, dependente. Perfeito. Certo? Então, a gente precisa se localizar. Ok? Por exemplo, quando você quer saber onde é tal loja, as pessoas não te dão referências, o que você vai ter que fazer? A referência qual é? É a rua e alguma coisa que está próxima dela e o próprio número. Certo? Se você for mandar uma correspondência, é a rua, o número, o nome da pessoa, né? O CEP da cidade e o estado. Então, isso para cá. Para cá, como nós estamos em 2 dimensões, o quadro é 2 dimensões, nós precisamos localizá-lo em 2 dimensões a princípio. Poderia ter 3? Poderia, mas isso se o ponto estivesse para cá. Certo? Então, o que interessa aqui é só 2. E assim, já é sabido, né, de vocês que, dado 2 pontos, nós passamos uma reta. Certo? Então, uma reta é definida só por 2 pontos. Porque se você pegar um ponto, você não tem uma reta definida, porque pode passar várias retas. Mas quando você quer definir uma reta, por sua equação, ou por sua função, depende do que você está falando, se está falando de geometria, analítica, você está falando aqui, né? Você vai precisar de 2 pontos. Esses 2 pontos são qualquer, tá bom? Qual é o ponto que a gente vai pegar? O mais fácil, óbvio. Né? Então, ó, se isso aqui é uma reta, então é como se eu pegasse uma reta e localizasse ela aqui. Localizasse ela aqui. Pronto, isso aqui é uma reta. Ok? Tranquilo? Cada ponto da reta tem projeção de 90 graus com um dos eixos aqui e tem uma projeção de 90 graus aqui. Certo? E você tem um ponto aqui. Ó. Esse ponto, ele tem o que é chamado coordenadas. Certo? E nós precisamos de uma dupla de números para representá-lo, no caso, bidimensional. Por que uma dupla de números? Porque nós temos 2 eixos, o eixo X e o eixo Y. Então, como isso aqui é um plano cartesiano, os pontos que estão aqui, eles têm uma ordem. Né? Você vê, quando você representa conjunto dessa forma aqui, certo? Esse conjunto, 1 e 2, é exatamente igual a esse conjunto aqui. Porque ele tem os mesmos elementos. Não importa a ordem. No conjunto, os mesmos elementos são o mesmo conjunto. Certo? Só que, quando a gente vai tratar de plano, de pontos que a gente está localizando no espaço, você percebe que nós temos uma dupla, né, um espaço para colocar um número aqui, um espaço para um número aqui, vírgula, muito parecido com esse, só que nós colocamos um parêntese. Esse parêntese está dizendo que os pontos que estão ali seguem uma regra pré-estabelecida. E a regra é, nesse primeiro local aqui, localiza-se todos os pontos X. E aqui o Y. Não importa qual ponto que você for pegar na reta, ou em qualquer gráfico, o primeiro sempre é X e o segundo sempre é Y. Isso é chamado par ordenado. Perceba que é um conjunto,
Mas, nesse caso, por ele ser ordenado, a ordem é importante. Então, nesse sentido, quando você transcreve, isso aqui é um conjunto normal, sem ser par ordenado. Quando representar por par ordenado, vai ficar assim. Certo? Então, aqui não vai ser mais igual, vai ser diferente. Certo? Porque você vai estar vendo a localização. O que é que está dizendo aqui? Aqui significa que esse ponto, ele está exatamente uma unidade da origem. A origem é onde os pontos se cruzam. Certo? As retas do plano cartesiano se cruzam. Então, ele está uma unidade daqui para cá e 2 unidades para cima. Aqui, ele está 2 para cá e 1 para cá. Então, claramente, os pontos são diferentes. Tranquilo? Aqui é ordenado. Aqui não é ordenado. Como é que eu vou... Já que conjunto, a gente aprende desde cedo que não importa a ordem, que é o mesmo elemento, é a mesma coisa, como é que a gente diferencia um conjunto ordenado de um não ordenado? Porque aqui é parêntese e aqui é chaves. Certo? É importante isso. Beleza. Então, você vai ver a projeção dele, né? Isso daqui já é a parte do gráfico, né? Eu estou falando do gráfico agora. Não coloquei, mas já é o gráfico da função. Essa reta pode estar assim, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar para cá, pode estar de várias formas. Vai depender da lei dela, tá bom? Aí, ó, perceba, nós temos que, para a reta, ter 2 pontos, ok? 2 pontos. Então, nós vamos escolher o ponto os pontos que sejam mais fáceis. Quais são os pontos que são mais fáceis? Se tratando de um eixo cartesiano. É este ponto aqui, certo? E este ponto bem aqui, ó. Certo? Esse ponto aqui, ele tem projeção em x bem no zero. Então, ele tem x é igual a 0. E o y é igual ao y aqui. Eu não sei. Certo? Mas a gente já vai descobrir qual é a cara do y. Este ponto aqui, ele tem outra coisa. Ele está no eixo x, então ele tem um valor de x. E a projeção dele no y é 0. Ele é 0. Certo? Olha, não é o ponto mais fácil. Por que é o ponto mais fácil? Porque você tem uma das ordenadas, né? Por exemplo, aqui, o primeiro número, que é chamado abscissa, é 0. E aqui, o segundo número, que é chamado ordenado também, mas eu não falei antes porque não é importante para a gente aqui, é 0. Então, nós temos, nos 2 pontos, nós temos 0. Então, fazer conta quando é 0, quando for fazer vai virar elemento neutro, fica mais fácil de fazer todas as contas. Aí, nós vamos usar essa função aqui para descrever esses pontos. Porque não importa qual seja a reta, ela sempre vai ser descrita por isso aqui. Ok? Então, olha lá. Aqui, vou pegar F, eu vou pegar esse ponto primeiro aqui, certo? Então, para esse ponto aqui, o x é 0. Então, onde tiver x aqui, eu vou colocar 0. Então, vou ter f de 0, né? Que o x que está aqui é 0, né? Então, o que isso aqui está dizendo? A imagem da função no ponto 0 vai ser igual
A vezes 0 mais B. Certo? A vezes 0 é B. Né? A vezes 0 mais B é B. Desculpa, já fiz a conta rápida. Olha só, se eu coloquei isso aqui, e eu falei que é um Y qualquer aqui, o F não dá um Y. Né? Só que eu poderia até colocar aqui, ó. Colocar um 0 aqui. Não é obrigado, tá? Poderia deixar um 0 aqui. E colocar um 0 aqui, só para indicar que ele está pegando o ponto 0. Mas não é obrigado a fazer isso. Você pode deixar o Y de qualquer jeito. Certo? Então, nós vamos ter o quê? B. O que é que nós temos aqui? 0. E o valor desse Y aqui, para este ponto específico, e somente ele, esse valor aqui é B. Certo? Então, quando você olhar esse termo aqui da função, saiba que ele está tocando o eixo Y. Tranquilo? Vou abrir aqui, vou dividir. Certo? Agora, vou pegar esse outro aqui. Esse outro aqui vai ser F, X, eu não sei. Certo? Igual A vezes X mais B. Percebam que isso tudo aqui é a mesma coisa que o Y. Certo? Isso aqui tudo é a mesma coisa que o Y. Quanto vale o Y? 0. Ok? Aí o que é que nós temos? AX mais B igual a 0. Se a gente quiser fazer essa conta, você faz isso, né? Passa para cá com o sinal trocar. Menos B está multiplicando, passa dividindo. Você tem isso aqui. Certo? Então, o seu X aqui, ele passa a ter uma forma específica. Vai ser menos B sobre A. Ok? Então, nós temos dois pontos. E nós já sabemos que pontos são esses. Por exemplo, se eu colocar isso aqui, 2x mais 4. Se eu fosse perguntar, quanto vale o coeficiente linear? Você olhava para cá, 2 ou 4. 4. Certo? Quanto vale esse ponto X aqui? Vai ser 4 dividido por 2, que multiplica menos 1. Então, vai dar menos 2. Certo? Aí nós temos uma coisa interessante. Tá? Que é uma coisa geral. Perceba. Eu não cheguei, eu não sei se eu não me lembro se eu cheguei a mostrar, mas o primeiro gráfico da função constante, né, é algo assim. Acho que eu não mostrei, porque não é muito importante. Ele pode ser mais alto para cá, quanto mais positivo for o número, ou aqui para baixo, quando o número for negativo. Tá? Quanto menor o número, mais embaixo ele está. Aqui é o seguinte, ó.
Nesse gráfico aqui, você vê que nenhum ponto toca o eixo X. Certo? Se você colocar o ponto de referência como zero, aí você não tem nada, só você tem um eixo cartesiano, não é interessante nenhum para a gente. Mas, quando você pega uma reta, que uma reta é infinita, né? Você pega uma reta qualquer, e você coloca ela no eixo cartesiano, pode até nem passar na reta, mas quando você a prolongar, que ela é infinita, percebe que a reta ela vai tocar sempre em 2 pontos do eixo. Porque uma reta deve passar por 2 pontos, obrigatoriamente, para ser definida. Ok? Então, você deve colocar o eixo bem aqui. Ó. A reta passaria no zero. Mas passaria no zero. É 2 pontos. X, Y, 0. Certo? É um tipo de reta. Então, você pode mudar. O que importa é que sempre vai ter um ponto, nesse caso aqui, que toca o eixo horizontal, o eixo X aqui da gente. Este ponto, dá para perceber, né, que é esse ponto aqui. É o ponto que ele toca o eixo X. Não tem nenhum outro ponto que toque, fora esse. Quando toca aqui, o y é zero. Então, quando nós temos uma lei de função igual a zero, tá? Vou botar como uma definição, nós estamos diante de uma raiz. Certo? Então, quando as pessoas falam assim, eu pergunto, né? Qual é a raiz da função quadrática? Bhaskara ou delta? Errado. Isso não é as coisas. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o que é raiz de qualquer função? Não interessa se ela é do primeiro grau, se ela é do segundo, se ela é do terceiro, se ela é trigonométrica, se ela é exponencial, se ela é logarítmica. Apesar que a exponencial não tem raiz, mas não importa. A função pode não ter raiz, pode ser uma função e não ter raiz, como a gente vai ver que exponencial não tem raiz, certo? Mas raiz é o valor de x que zera a função. Certo? O que é função, né? É a lei de relação entre o conjunto x e o conjunto y. Como é que eles se relacionam? Nesse caso, é essa aqui. Então, você percebe que nós vamos ter um ponto aí. Então, toda função afim, ou toda função de primeiro grau, por isso que coloco até primeiro grau na função, ela sempre vai ter uma raiz. Ok? A raiz é o que zera a função. Tá? Se alguém for pegar livros de ensino médio para pegar um complemento, eu até indiquei botei no grupo, né? Você vai ver que tem estudo de sinal e bababá, tem um monte de coisa lá. Não importa muito para a gente aqui, mas eu vou te dizer só o seguinte: o estudo do sinal você sempre vai olhar o ponto onde ela toca e você vai dizer, nesse caso aqui, à direita desse ponto, a função cresce, o valor dela aumenta. E à esquerda, o valor diminui. Só isso. O estudo do sinal de função nada mais é para dizer aonde a imagem da função aumenta, onde ela diminui ou onde ela pode ficar zero. Mas onde ela fica zero, sempre é na raiz. Quando essa tem raiz real. Todas as retas têm raiz real. Certo? Eu não posso garantir de todas as outras funções. Mas, por exemplo, trigonométrica tem, né? Na seno, cosseno, tangente.
Mas eu não posso garantir de todas. Algumas não têm como exponencial. Apesar de uma ser inversa da outra, logarítmica tem, mas exponencial não. Certo? Aí vocês vão entender por quê, porque eu já falei o porquê, só que eu ainda não apliquei na função exponencial nem logarítmica. Tá? Então, ficou claro? Toda vez que alguém te perguntar o que é quando alguém te perguntar o que é uma raiz, é o x que zera a função. Ou é o valor de x que zera o y. Ou é o valor de x, ou o valor da variável independente que anula o valor da variável dependente. Tudo é a mesma coisa. Certo? Aí vai depender do nível com quem você está falando. Se você vai querer ser mais formal ou se você vai querer ser menos formal. Mas o que interessa para a gente é só isso. É saber que, olhando para cá, a gente já sabe o que é. Então, ó, por exemplo, deixa eu apagar aqui. Então, aqui você já sabe, ó, o coeficiente angular e o coeficiente linear. Você tem um valor deles, quando você representa desta forma. Se você quisesse representar isso aqui dessa forma aqui, certo? Olhando para o gráfico, você já iria dizer o seguinte, olha, o coeficiente linear é 4 e a raiz dela é menos 2. E não ia ter nenhuma informação sobre o coeficiente angular. Você teria que calculá-lo. Certo? Para calculá-lo, é só você pegar qualquer ponto y, tirar o último menos o primeiro, vou botar assim, né? O último menos o primeiro e dividir pelo número x, o último que você quer, menos o primeiro que você quer escolher. É como você encontra o coeficiente angular. Isso é uma definição, certo? Preste atenção, esse número aqui, ele é positivo. Se ele é positivo, significa que a reta, ela faz um ângulo entre 0 e 90 aqui. Tá? Eu não vou entrar em muito detalhe na parte de ângulo, porque eu teria que colocar geometria, e não é necessário geometria. Quando é negativo, né? Pegar uma outra qualquer, ela é assim, para lá. Quando o A é negativo, menor que zero, né? À esquerda daqui, ela é assim, significa dizer que o ângulo que ela forma aqui, ó, entre o eixo X e a reta, ele é maior que 90 e menor que 180. Então, só tem essas duas possibilidades. Ou a reta está assim, pode estar assim, né? Ou ela pode estar assim. Certo? Quem vai dizer é isso aqui. Então, quando você olhar para cá, você já vai ver que ela é uma função, o A positivo, porque o ângulo entre o x e a reta é entre 0 e 90. Certo? Se deixa aqui. Se eu vou pegar essa outra aqui, eu só mudei isso. Só mudei um sinal, mudei muita coisa. Aqui é menos 2x mais 4. Então significa que ela passa no 4 e ela vem aqui, ó. 2. Então, esse ângulo aqui é maior que 90 e menor que 180. Então, ela é uma função, tá, decrescente. E os valores dela vão diminuir. Ok? Então, ou melhor, o A é menor
aqui, 0. Quando está aqui. Certo? Alguma dúvida? Vou seguir, então, para o quadrático. Então tá. Vocês viram a diferença de informação, né? Eu não sei qual é a melhor para vocês aí, mas aqui o gráfico da função do primeiro grau te dá a informação do coeficiente linear, tá? Que é o b, e a raiz da função. E mais para você saber se o a é positivo ou negativo pela angulação. A equação, ela te dá a informação do b também e do coeficiente angular. Certo? O coeficiente angular grande significa que a reta ela é mais em pé. Pequeno significa que ela é menor, mais próxima do zero. Então, assim ela varia mais lentamente do que assim. Tá bom? Vamos lá. Três. Quadrático. Certo? Ou função do segundo grau. Beleza. A definição dela, mais geral possível, né, é essa aqui. Certo? Essa função, ela faz, a função, tanto a função constante quanto a função linear, afim, quanto a função quadrática, elas fazem parte de uma categoria de funções maiores, chamada funções polinomiais. Tá? O grau dela, que as pessoas chamam, quando querem apelidá-la de segundo, terceiro grau, é o valor do expoente que acompanha x. O maior expoente significa o maior grau. Mas o certo não é falar assim, é falar quadrática, cúbica, quádrupla, quíntupla. Só que é comum falar do sexto, sétimo, nono, décimo grau. É mais fácil de falar, mas não é a forma correta de se falar, né? Mas aí você só toma cuidado se você estiver falando matemática. Certo? Beleza. Vocês já viram, vocês já sabem, né? Por uma revisão, que ela tem umas fórmulas, né? Ela tem uma forma desse tipo aqui, certo? Ou tem uma forma desse tipo aqui. Ok? Vocês já viram esses gráficos? Tranquilo? Com cavidade, a boca para cima, com cavidade para baixo. Certo? Como se fosse uma boca, para facilitar. Né? Então, tá abertura aqui e abertura aqui. Perceba uma coisa. Eu vou pegar essa aqui, tá bom? E aí eu vou fazer as contas nela, mas as contas que eu fizer nela servem para essa aqui também. Tá? A única diferença daqui para cá é que, neste caso aqui, o A é um número maior que zero. 1, 2, 3, 1,5, 1,3, 1,7, qualquer valor maior que zero. Aqui é menor do que zero, ou seja, está à esquerda. Então é menos 1, menos meio, menos 1,
1 sobre 7, qualquer número que apareça sinal negativo, tá bom? Porque eu estou usando, eu vou usar essa daqui, eu vou usar essa daqui. É só para não ter que me preocupar em fazer, tá, o jogo de sinal. Porque aí é uma preocupação a mais que não vale a pena. Só porque vai mudar o valor, vou ter que colocar um menos aqui e vou carregar mais coisas chatas no caminho. Então é o seguinte, partindo daqui, eu estou fazendo desse jeito por causa do tamanho do quadro, tá? Então tem que fazer algo que simplifique as contas e que seja legível para vocês. Então por isso que a minha letra está bem grande. Então, nós temos isso aqui. Nós queremos localizá-la. Então, nós vamos fazer isso aqui. Vamos colocar um sistema de coordenadas. Eu vou pegar a forma mais geral possível. Certo? Forma mais geral possível. Ok? Bem, o que é que a gente pode perceber aqui? Eu falei há pouco que qualquer ponto da curva, né, do gráfico reta, chama de curva, tá? Onde o raio de curvatura é infinito, vai lá para o infinito. Então, por isso que vocês vão ver em literatura falando reta e curva. Então, isso é porque os matemáticos estavam psicóticos por entender curvas nessa época, aí, século XVI e XVII. Tá? Estavam desesperados para entender qualquer curva. Então, o nome ficou curva. Então, isso aqui é uma curva. E eu coloquei um eixo de coordenada. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu que tem 2 pontos aqui. Esses 2 pontos são as raízes da função. Tem x1 e x2. Olha, perceba, eu não estou fazendo conta nenhuma, eu não estou usando Bhaskara, eu só estou colocando um sistema de coordenadas. Vocês aprenderam que toda função do segundo grau, ou função quadrática, tem 2 raízes. Elas podem ser reais ou não, mas elas sempre têm 2 raízes. Nesse caso, eu escolhi o eixo de tal forma que eu tenha 2 raízes reais diferentes. Certo? Se eu tivesse colocado o eixo bem aqui, com essa escolha, eu digo que ela tem 2 raízes reais iguais. Se eu colocá-la abaixo aqui, e ela não tocar o eixo X, ela não vai ter raiz real. Certo? Então, é uma questão de referência onde você quer colocar. Então, qual é o caso mais geral? O caso mais geral é quando as 2 raízes são diferentes e são reais. Porque nós temos 2 casos para a raiz real, quando elas são diferentes e iguais, ou iguais, e nós temos um caso quando ela não é real. Certo? Então, eu vou pela maioria. Então, eu vou pegar da maioria, o mais geral é esse. Tranquilo? Aí você percebe que ela toca bem aqui, ó, também. Certo? Então, ó, se uma reta eu precisei de 2 pontos para defini-la, né? Então, uma parábola eu vou precisar de pelo menos 3 pontos. Quais são os pontos aqui que eu estou usando? As 2 raízes e esse ponto aqui. Mas espera aí, esse ponto aqui, tem como eu saber olhando para lá? Tem. Esse ponto aqui não é o valor de
x igual a zero, porque o zero ele está aqui, ó, e o outro tem um valor de y aqui, todos os pontos em cima desse eixo, o x é zero e tem um valor diferente de zero. Né? A princípio, pode ter até que seja zero também. Mas aí as duas raízes seriam iguais. Tá? Vai ter um valor de y aqui, que pode ser zero ou não. Para eu saber qual é esse ponto, simplesmente olhando para a minha lei de formação, eu vou ter que substituir, então vou colocar, ó, quando f do ponto zero, quando eu tiver o f do ponto zero, eu vou ter o quê? A vezes zero ao quadrado, mais b vezes zero, mais c. Então, zero ao quadrado é zero, vezes a é zero, mais b vezes zero é zero, zero mais zero, elemento neutro é zero, elemento neutro mais c, c. Então, c. Significa dizer que esse ponto aqui é isso aqui. Então, olha só. Quando você olha esta forma, sem ser a forma gráfica, ela te dá duas informações. Primeiro, aonde a função toca o eixo y. E a segunda informação é o A. Se ele vai ser positivo, ela vai ter concavidade assim. Se ela for negativa, ele vai ter concavidade assim. Certo? Não importa se você chama concavidade para cima, concavidade para baixo ou troca. O que importa é o desenho. Esse desenho, você vai falar que a concavidade é abacate. Essa aqui é abacaxi. Não tem tanta diferença. O desenho não vai mudar. O que pode mudar é o nome. Então, às vezes, não tem um consenso. Né? Então, por isso que quando você for pegar um livro, você tem que ver o que o autor está te falando. Para você entendê-lo. Senão, você vai ter problema. Ele pode estar usando uma primícia diferente da sua. Tá bom? Então, beleza. Calculei isso aqui. Agora eu vou apagar porque eu preciso de espaço, tá bom? Agora, nós precisamos saber quanto vale esses pontos. Agora vocês vão ver a importância das primeiras aulas. Então, vamos lá. Nesse ponto aqui, ó, eu vou ter x1, perceba que é um ponto específico, esse índice está marcando que é um ponto específico, e um y0. Aqui nós vamos ter x2, um ponto específico, 0. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Agora vamos fazer a conta. Daqui. Então, olha lá. A x quadrado mais dx mais c, isso tem que ser igual a zero. Por quê? Porque o y é zero ali nas coisas. Certo? Ok? Quando a gente fez a raiz, calculou a raiz da função do primeiro grau, não foi isso aqui? Passa dividindo, encontramos isso aqui, ou seja, a gente separa o que tem x do que não tem x. Só que, né, quando você joga o x para lá, ou o x para lá, o c para lá, você tem x quadrado e x. Você não consegue se livrar facilmente disso como você fez na função do primeiro grau, porque nem tudo é tão fácil assim. Né? Senão era um mamão com açúcar a vida, né? Então nós vamos ter que pensar um pouco. Então é o seguinte, para a função C quadrática, a constante que não interessa o nome, a constante que acompanha o x quadrado
ela nunca vai poder ser zero, porque se ela for zero, você tem a função do primeiro grau, a função afim. Assim como se o coeficiente que acompanha o x na função afim fosse zero, você teria uma função constante. Perceba que a função que eu vou colocando, ela vai englobando as outras que já foram passadas, como uma boa teoria, explica as coisas futuras e explica as coisas do passado. Tranquilo? Então, beleza. Se isso é verdade, eu vou dividir todo mundo por A. Certo? Por quê? Porque eu quero deixar o x sozinho, para ficar mais fácil de manipular. Então, o que vai acontecer? A dividido por A vezes 2x vai dar 2x. Vai dar x2, x2. Mais bx dividido por A vai dar b dividido por a x. Para economizar, já vou colocar aqui igual, tá? Já vou passar esse cara para o lado de lá, aí ele vai estar com sinal negativo, né? É como se ele estivesse aqui. E quando eu dividi-lo por A, vai ficar menos C sobre A. Ok? Fica menos C sobre A. Então, nós temos isso aqui. Então, a primeira coisa que foi feita? Separamos termos semelhantes. O que é termo semelhante? Termos que têm incógnita ou variáveis ficaram no lado esquerdo. Termos que são números, que são constantes, ficaram para o lado direito. Ok? Vamos falar? Certo? Então, beleza. O que eu estou fazendo aqui eu estou mostrando para vocês como é que calcula a mão a fórmula de Bhaskara. Tá? Eu acho importante eu fazer isso para mostrar o porquê das primeiras aulas para manipulação, porque vocês vão usar algumas coisas parecidas depois. Então, beleza. Olha só. Nós temos x elevado ao quadrado mais um número, não se prenda a forma, um número vezes x. Isso bate algum sininho na cabeça de vocês? O que é que a gente viu que tinha x quadrado mais algum termo que tem x? Alguém lembra? Então, nós temos isso aqui, ó. Tá vendo porque eu falei não se prendam a forma? É a mesma coisa disso aqui. Eu não falei, eu não cansei de falar, quando você tiver um número, é supérfluo fazer o binômio de Newton. Você faz a potência direta. Mas quando ele é uma variável, você vai precisar aplicá-lo. Então, a variável que nós temos aqui é x. Óbvio que este A que está aparecendo aqui, nada tem a ver com esse A que está aqui. São coisas diferentes. Aqui é para você lembrar que nós vamos ter um termo quadrático em x e um termo linear, porque é o que nós estamos precisando ali. Ok? Então, aqui vai ser ó, x quadrado mais 2ax mais a ao quadrado, que é o binômio de Newton. Só que a gente viu como a quadrado mais 2 vezes ab mais b ao quadrado. Agora, o meu a virou um x e o meu b virou um a. Não há problema nenhum nisso. Certo? Perceba aqui, ó. O termo linear é para ser binômio de Newton, para vir o binômio de Newton,
é obrigatório que apareça esse 2 aqui, que eu já expliquei por quê. Por causa da comutibilidade do produto. Certo? Então, se a gente quer usar uma coisa parecida com aquilo aqui, nós temos que mudar aqui. Temos que fazer aparecer o 2 aqui. Como é que a gente vai fazer aparecer o 2 aqui? Elemento neutro. Menos 1. Elemento neutro. Estou botando de vermelha para diferenciar. Menos 1. Só que aí nós vamos pegar um elemento neutro agora, certo? Que nos convenha. É como se nós quiséssemos abrir uma porta e nós temos que ter a chave certa, senão a fechadura não vai abrir. Então, nós vamos forçar a entrada aqui. Né? Então, mas, se eu preciso de um 2, eu vou multiplicar e dividir por 2, né? O elemento neutro eu vou escrevê-lo na forma de 2 vezes 1 sobre 2. Então, vai ficar aqui, 2, B, 2, A, X. Certo? Então, aqui está o 2. Se quiser, deixa eu botar de vermelho aqui. Ou vermelha. E aí, você vai perceber que eu estou tratando do mesmo número. Certo? Se você dividir esse por esse, você tem exatamente o que está em preto ali. Certo? Beleza. Então, olha, perceba uma coisa. Ó. O número que aparece acompanhando o x agora, esse número aqui, eu preciso só do 2 multiplicando por um número que está multiplicando a outra variável. Né? O 2 multiplica um número que multiplica a variável. Esse valor aqui, ó, B dividido por 2A, certo? Ele está fazendo o papel desse cara aqui, do A, certo? E você percebe que para escrever em dinâmica de Newton, você precisa desse termo A ao quadrado. Então, eu vou somar esse termo. Só que se eu somar esse termo, eu coloco, né, uma coisa que não existia. Então, para eu manter a igualdade, eu vou ter que subtrair esse termo também. Porque aí vai ser uma coisa mais o inverso dela, dá o elemento neutro não muda nada. E aí nós temos C sobre A aqui. E tá. A única manipulação que eu fiz foi no lado esquerdo. Certo? Quando você olhar para cá, ó, o quadrado de x mais 2 vezes esse número vezes x mais o quadrado desse número. O que é isso? É o próprio binômio de Newton. Então, isso aqui vai ser o quê? X mais B dividido por 2A ao quadrado. Fico com menos aqui. Ó. Certo? Por espaço, eu já vou colocar o igual aqui e vou jogar esse cara para o lado daqui. Por quê? Porque ele é um número só. Quando você olha a função, a forma dela, você tem a informação do A, do B e do C. Então, tudo que você for fazer da função tem que estar tem que depender, né, de A, B e C. Da forma mais geral. Só que aqui vai ser uma dependência específica. Tudo bem, Diego? Melhoras aí. Então, joguei para cá. Então, vai aparecer esse termo. Bora logo fazer a conta aqui, né? Lembra da potência?
B elevado a N é A, N, B, N. Né? A primeira é a mesma coisa desse aqui. Né? Certo? É a mesma coisa disso aí. Só que a forma do B aqui agora é o inverso. Aqui. Então, aqui é a mesma coisa. Então, nós temos aqui, ó, B quadrado, passa para cá. Aqui nós temos, ó, esse termo aqui, 2A ao quadrado. Só que 2A ao quadrado é 2A elevado ao quadrado. Então, como é? É o A, é o 2 ao quadrado vezes B ao quadrado. Então, aqui vai ser 4. E aqui vai ficar A quadrado. Certo? Ó, tudo que eu falei está sendo usado para mostrar isso aí. Menos C sobre A. Eu estou colocando longe de propósito, tá? Vocês já vão entender por quê. O que a gente tem que fazer aqui agora? Encontrar o NMC. Eu falei que o NMC, a última coisa que eu falei de fração, né? Era colocar na mesma base para você ter o mesmo denominador para fazer as comparações. Isso nada mais, nada menos é do que colocar o 1 da maneira apropriada. Então, perceba, ó, você tem aqui, ó, 4A ao quadrado. Aqui você só tem A. Então, o que está faltando para esse denominador ficar igual a esse? Está faltando, tem uma multiplicação aqui embaixo por 4A, certo? Só que eu tenho que colocar aqui 4A, porque aqui tem que continuar sendo elemento neutro. Quando nós fazemos isso, certo? Nós vamos escrever isso aqui tudo no mesmo denominador. Né? A, 4A vezes A dá 4A ao quadrado. Então, todos têm 4A ao quadrado. Aqui fica B quadrado menos 4AC. Né? O que o povo lá no ensino médio chama é esse número aqui, que é B quadrado menos 4AC, ele é um número. É um número. Só que para não carregar tudo isso, eles chamam ele de delta maiúsculo. Dividido por 4A ao quadrado. Então, eu vou colocar bem aqui, ó. Delta é definido como B quadrado menos 4AC. Tá? Se você se perder. Tá vendo? Porque a forma da função de segundo grau não é delta, porque delta é um número. E não uma fórmula. Certo? Então, beleza. Ó, o que nós temos? Está assim, o 2 iguais, ou para o tamanho de quadro, tá? Mas o que importa agora para a gente é esse cara tá igualado aqui. É como se não existisse esse aqui. Certo? Só essas partes que você tem que ver. Perceba que o x está aqui, ó. Se eu conseguir tirar esse quadrado daqui, eu consigo isolar x. Só que para tirar o quadrado, você tem que extrair a raiz quadrada, né? Então, o que vai acontecer? Vai ficar x mais b dividido por 2a, mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 4A ao quadrado. Você já sabe, desculpa, que a raiz quadrada é um expoente, certo? Do inverso. Então, isso aqui é a mesma coisa que está esse número elevado a 1 sobre 2. Certo? Todo esse número está elevado a 1 sobre 2. Então, eu tenho essa propriedade aqui.
Então, eu posso escrever ela aqui, ó. Então, vai ficar A elevado a 1 sobre 2, que é a raiz quadrada de A, e o B elevado a 1 sobre 2, que é a raiz quadrada de B. Então, ó, vou botar aqui no carro de espaço. Mais ou menos, ó, perceba que eu não estou usando esse símbolo aqui, porque eu não estou igualando esse lado, estou seguindo a linha. Eu só uso ele quando eu quero colocar a variável e repetir de volta. A variável e repetir de volta. Nesse caso aqui eu não preciso colocar. Eu poderia, mas eu não estou colocando. Então, como nós não sabemos qual é a fórmula do delta, o valor de delta, então aqui vai ficar a raiz de delta. Raiz quadrada de delta. P. Olha só. Eu usei essa propriedade, né? B elevado ao quadrado. Então, só que aqui, ó, é dois números, entende? Dois números, um multiplicado pelo outro. Então, você tem isso aqui, ó. Então, ó, a raiz quadrada do produto de A e B, se aqui fosse 1 sobre 2, vai ser o produto das raízes quadradas. Tá? Então, a raiz quadrada de 4 é 2, e a raiz de A quadrado é A. Ok? Agora, nós temos duas possibilidades, né? Mais ou menos. Então, esse termo passa para cá, menos B. Como esse denominador é igual a esse, eu vou fazer um traço só. 2A. Certo? Mais ou menos a raiz de delta. Alguns livros gostam de colocar um índice aqui, y1, y2. Por quê? Porque ó, nós temos um valor quando nós escolhemos um sinal positivo e nós temos outro valor quando nós escolhemos um sinal negativo. Então, você pode... se você somar aqui, não quer dizer que o número vai ser menor, não, tá? Então, você pode escolher quem você quer colocar aqui, ó. Se o x1 está relacionado ao x positivo, então, esse valor aqui, de x, específico x1, vai ser menos b mais raiz de delta dividido por 2a. Se você escolher para o 1 isso, é óbvio que para o 2 é o sinal de menos. Então, esse cara aqui vai ser menos b, mais ou menos, ou menos raiz de delta dividido por 2a. Então, perceba que, antes de fazer qualquer conta, a gente é capaz de saber o resultado que nos espera. Então, eu precisava, analisando a figura, mostrar que eu iria ter duas raízes. Certo? Duas raízes. Tudo bem? Tranquilo? Alguma coisa? Eu não sei se vocês já chegaram a ver dessa forma. Tá? Mas essa aqui é a derivação clássica da fórmula de baixo, tá? Sem tirar nem pôr. Ok? Ainda bem que ela é uma fórmula geral e você só precisa ver isso uma vez e saber aplicar isso aqui. Eu só aconselho a fazerem essas coisas para quem quer dominar melhor mesmo a matemática. Certo? Para quem quer só usar quando for preciso, ou só para passar, não precisa fazer nada, não. Só memorizar aqui. Lembre que a prova você vai fazer na sua casa, a celebração, né? Então, não tem como ter controle disso, certo? Mas eu estou mostrando que é para que não tem problema de consciência. Agora, a fórmula, vou falar bem, vou botar bem aqui. Vamos fazer uma análise aqui. Vamos ver as possibilidades.
Você percebe que, como eu falei, quando eu coloquei o eixo aqui, eu teria, certo? Duas raízes reais diferentes. Se eu colocasse ele aqui embaixo, eu teria uma raiz, as duas raízes iguais, certo? Então, olha, quem é que vai ser a coisa problemática da solução? É o delta. É o número delta. Certo? Porque, olha, B e A são fixos. Certo? Eu apaguei o valor de delta, né? Vou botar ele bem aqui. Certo? Então, B e A é fixo. Certo? O delta também é um número fixo para uma determinada forma dessa. Só que, se o quadrado de B for maior que isso aqui, certo? Maior que isso, ele vai ser positivo, o delta. Então, o delta, ele vai ter algumas possibilidades. Na verdade, 3 possibilidades. A primeira é dele ser positivo, certo? Quando ele for positivo, vai implicar que x1 é diferente de x2. Isso sem fazer conta. A conta já fiz, eu estou analisando a fórmula. Por mais que eu não tivesse demonstrado a fórmula, olhando para cá, se você entende o que está escrito em matemática, você consegue fazer essa análise. A outra coisa é do B, esse valor aqui de B ao quadrado, ser igual a esse valor aqui, 4AC. Aí você vai ter um valor menos ele é zero. Então, o delta pode ser zero. Certo? Por que é diferente aqui? Porque você vai somar a raiz do delta aqui para 1 e subtrair o valor para outra. Então, claramente, esses valores vão ser diferentes. Quando o delta for zero, isso aqui tudo é zero. Raiz de zero é zero. Certo? Então, menos B mais ou menos zero, que é o elemento neutro, vai dar menos B. Então, você vai ter duas raízes reais iguais. Certo? E o valor dela vai ser menos B sobre 2A. Você já sabe o valor, só pela análise. Ok? E quando esse número aqui for maior que esse, nós vamos ter menor que zero. Aí nós não temos, né? Qual é a raiz de menos 4, por exemplo? Ela não pertence aos números reais. Então, nós vamos continuar, sim, tendo duas raízes diferentes. Certo? Vamos ter raiz diferente. Mas essas raízes não vão pertencer aos números reais. E aí, a nossa análise não interessa mais. Tudo bem? Certo? Não interessa mais. Então, se você for ver, se só tem coisas reais, e você só precisa trabalhar coisas reais, e você se dá de frente com uma função quadrática, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que saber o valor de delta. Se o delta der negativo, não faz mais nada. Por mais que o enunciado de alguma questão esteja dizendo, encontre as raízes da função.
Por mais que ela diga isso, não precisa. Você só vai colocar lá, pode escrever mesmo, as raízes não pertencem aos reais. Se quiser justificar, porque o delta é menor que zero. Acabou. Você não precisa, você já fez a conta de princípio de análise. Tudo bem? Tá certo? Bem, então eu vou continuar aqui. Tem outra coisa que é importante para a gente fechar a função do segundo grau. Vou deixar aqui. O que eu quero que vocês vejam agora? Vou pegar uma função daquele típico A positivo, só que em vez de centrar na origem, como eu fiz, ficou simétrico, eu vou colocar assim. Certo? Vou colocar dessa forma. Y. Perceba. Aqui continua sendo C. Certo? Aqui continua sendo a raiz da função. Certo? Tranquilo? Então, olha só. Eu vou fazer a primeira parte, a segunda parte eu deixo para vocês fazerem, aí eu corrijo na segunda-feira. Se tiverem dúvida, né? Então, perceba uma coisa, ó. Diferente da função do primeiro grau, você percebe que quando esse A é positivo, você tem um gráfico dessa forma. E mais, você tem um ponto aqui, ó. Certo? Esse ponto aqui tem um valor para cá, um valor y para cá, e tem um valor y, que eu vou chamar de y, porque é um ponto importante, e tem um valor x aqui, certo? Ó, você percebe que quando a concavidade é assim, este ponto aqui é o x. Ponto X aqui é o que tem o menor valor na imagem. E ele é chamado de mínimo, ponto mínimo. Certo? Quando ela é desse jeito aqui, ele está para cima, né? Ele vai ter um ponto máximo. Então, diferente da função do primeiro grau, que o domínio era todos os números reais e a imagem também todos os domínios reais, aqui não. O domínio é todos os reais, mas a imagem é para o infinito positivo e ela é limitada aqui por esse valor de y. Certo? Esses pontos aqui é chamado vértice. Como o meu desenho não está bonitinho, né? Está meio torto, mas esse vértice aqui, esse ponto aqui, é um ponto que uma reta passa por aqui, né? De vermelho, que corta essa figura em duas partes iguais, só que elas estão opostas, né? Então, você pegou uma fatia aqui e a fatia aqui. Se você sobrepor uma fatia para cá ou para cá, você não vai ver diferença, porque ela é exatamente igual. Então, em relação a esse ponto aqui, a esse segmento de reta aqui, né? Diferença de dois pontos é o segmento de reta, essa distância do x1 ao xv, certo? E a distância do xv até o x2
ela é igual. Certo? Perceba, você sabe quem é x1 e você sabe quem é x2. Quem você não sabe é isso aqui, o x do vértice. Então, você tem que calculá-lo em função do x1 e do x2, que é uma coisa que você precisa calcular, né? Os livros costumam representar isso aqui como V maiúsculo, vértice, e aqui fica x, xv, yv. Tá? Essas coisas elas aparecem muito na matemática, funções que têm valores máximos, valores mínimos, ou valores nulos em algum ponto, que ela é muito usada em problemas de otimização, para saber quando você vai, se você vende algum produto, quando você tem um lucro máximo, quando você tem um lucro mínimo, quando você vai ter um custo máximo, quando você vai ter um custo mínimo. Então, tem todas essas jogadas com ele aqui, você só tem que saber montar a função. Tá? O problema de otimização é um problema de cálculo. Tá? Não vai pegar específico aqui, mas essas funções, elas são importantes. Ok? Porque ela tem algumas propriedades que nos interessam. Tá? Então, olha só. Vamos fazer essa conta aqui. Para você calcular a distância de alguma coisa, você vai pegar o ponto final e diminuir do ponto inicial. Ou seja, se eu quero esse tamanho, em relação a esse aqui, eu vou pegar esse tamanho aqui, que é xv, certo? Vou diminuir desse tamanho aqui, que é x1. O que sobra é a diferença dos dois. Certo? Então, eu vou ter xv menos x1. Isso tem que ser igual a quem? x2 menos xv, que eu vou ter esse outro segmento aqui, que ele é igual, porque é simétrico isso aqui. Então, vai ter x2 menos xv. Quando você... O que você sabe aqui? x1 e x2. Então, tudo que você sabe, você coloca para o lado direito. E o que você não sabe, você coloca para o lado esquerdo. Quando você colocar menos xv para o lado de lá, vai ficar mais xv. xv mais xv vai dar 2xv. E esse aqui vai passar com sinal positivo. Certo? Então, xv vai ser 1 mais x2 dividido por 2. Ou seja, é uma média aritmética por dois valores. Quando a gente for definir média, vai aparecer essas coisas. Então, já está aparecendo algumas coisas que vão aparecer em estatística mesmo. Que, a princípio, isso aqui não é estatística, é só função. Certo? Você tem isso aqui. Então, o que significa? Você tem duas raízes, 1 e 3. Quanto vale o x do vértice? Vale 1 mais 3 dividido por 2. Vai dar o quê? 2. Então, seu x do vértice é 2. Isso perceba, se você tem a informação das raízes, ou seja, você já usou a fórmula de Bhaskara e calculou as raízes, beleza. Mas será que não existe uma forma onde você não precisa calcular as raízes, simplesmente olhando para a função e vendo que ela é? Aí a resposta é: existe. E eu vou mostrar aqui. Tá? Então, isso aqui significa somar as duas coisas, né? Eu vou colocar bem aqui, ó. x1 vai ser menos b mais raiz de delta dividido por 2a. Dá para ver, né? Tá. E x2 vai ser menos b menos raiz de delta dividido por 2a. Certo? Se você somar esse número com esse aqui,
Né? Isso aqui não deve ser estranho para você, porque vocês já fizeram equações químicas na parte de trigonometria, que você vai cortando as coisas e vai fazendo um sistema de equação. Né? Então, aqui é bem menos complicado do que de química. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou somando os dois. Então, eu estou pegando x1 mais x2, igual a quem? Menos b mais raiz de delta, menos b, menos raiz de delta, dividido por 2a. Faltou o a. Faltou o a. Certo? Quando você faz essa soma, você percebe que como eles estão no mesmo denominador, só vou somar os numeradores. Né? Vou manter o denominador e vou somar os numeradores. Então, vai ter o quê? Menos b mais raiz de delta menos b, lembrando que a subtração é uma soma, né? Raiz de delta. Esse número aqui e esse aqui são opostos. Então, a soma dos dois é o elemento neutro. Menos b, o menos b dá 2 vezes menos b, né? O que é o número que está somando. Quantas vezes ele está somando? 2. Então, fica... menos... Na verdade, só para não confundir vocês, isso aqui que eu estou fazendo é a soma, tá? Essa soma aqui. Não perceba que eu não estou aqui. Eu poderia ter deixado daquele jeito e só multiplicar por meio, que não teria problema. Só que eu não quero bananar aí. Melhor consertar aqui, que fica mais óbvio. Então, o que acontece aqui? Aqui vai ter menos 2b dividido por 2a. Certo? Ó, esse cara sai com esse, né? Que é o número multiplicado pelo inverso dele. Então, ó, x1 mais x2 vai ser menos b sobre a. Certo? Parece muito com a fórmula da raiz da função do primeiro grau, menos b sobre 2a. Só que o a que está aqui não é o mesmo a da função do primeiro grau. Tá bom? Não tem nada a ver. Tá? É só a letra que é a mesma. Isso aqui não é a fórmula da raiz da função do primeiro grau da função afim. Ok? Para a gente calcular o x do vértice, ok? O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar a soma e dividir por 2. Quando você fizer isso, você vai ter isso aqui. Pronto. Sem fazer alarme, né? Por conta grande, porque baixo é uma conta grande. Se você não souber fazer por soma e produto, não é verdade. Você olha para a função, por exemplo. Me diz aí qualquer valor aí, vai. Qualquer valor aí, 3 valores de número. Aí eu vou pegar a para A, B e C. Digita aí, ou fala. Por favor. 3, 5 e 2. Beleza. Dá para ver lá, né? A função. 3x² mais 5x mais 2. Beleza? Quanto vale o x do vértice ali, daquela função lá? Aí eu vou olhar. O a é o que acompanha o x². Então é 3. Então eu vou botar aqui. Menos 2 vezes 3. E o outro, que é o b, é o que acompanha o x. É 5. Então o que é que eu vou ter aqui? 5/6. Pronto. Não precisei saber a raiz da função para calcular isso aqui. Se eu quisesse calcular sabendo as raízes, eu teria que encontrar a raiz e fazer aquilo lá. Para ir dar exemplo lá para mim. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu fazer a conta de novo. Tá, eu vou apagar aqui.
Então, ó, o que o Pierre falou foi isso aqui. 5x mais 2. Eu acho que é por causa do piloto não está mais funcionando, tá? Certo? Melhorou agora? Ok? Então agora eu vou usar a fórmula do x do vértice para calcular isso aqui. A única coisa que eu tenho que me lembrar, eu apaguei, né, até apagado, era isso aqui. Fazendo um teste psicotécnico, aí você tem, ó, o A é 3, porque acompanha o x quadrado, o B é 5, porque acompanha o x, e o termo livre é o 2. Então, o que é que acontece? X do vértice vai ser menos B sobre 2A. Para esse caso, quanto é o B? 5. Certo? 2 vezes. Quanto é o A? 3. Qual é o valor do x do vértice? Menos 5 sextos. Perceba, não precisei calcular a forma, usar a forma de Bhaskara para resolver. Porque quando eu faço essas contas aqui, alguns de vocês podem ficar desconfortáveis e falar assim, poxa, ele já me deu os números ali. Não era mais fácil ele especificar os números e fazer a conta, somar os dois e dividir por 2, como eu coloquei lá no primeiro exemplo? É mais fácil. Só que quando eu coloquei o exemplo, eu coloquei raiz louca lá de uma função qualquer lá, eu botei qualquer número aleatório e disse que era a raiz de uma equação, uma função quadrática. Beleza. Eu não tive o trabalho de calcular as raízes, porque geralmente você não sabe isso. Né? Você vai montar a função para depois calcular as propriedades que você quer. Então, quando eu coloco uma coisa mais geral nessa forma, é porque ela tem importância. Qual é a importância? É de você encontrar o x do vértice sem a necessidade de fazer uso de Bhaskara. Aí você faz trabalho de computacional, né, nas suas contas, no caso, bem menor do que fazer lá b quadrado menos 4ac dividido por 2a mais menos b. Ou menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. A mesma coisa que eu falei. Aí onde o delta é b quadrado menos 4ac. Né? Então, é mais fácil. Por isso que eu digo, todo caminho que você for pegar, você vai ter que ter um preço a ser pago. Qual o preço que você quer pagar? Certo? O preço que eu aconselho vocês pagarem é o preço do entendimento das coisas. Ok? O exercício que eu vou propor para vocês, para finalizar, porque a aula já está estourando, né? Falei que as aulas iam ficar um pouco longas, algumas, mas eu tinha que fechar o raciocínio. É o x do vértice, ou y do vértice. Como é que você calcula ele? Você vai pegar a lei da função e no lugar do x você vai colocar um x específico. O x do vértice. O resultado que vocês vão encontrar é menos delta dividido por 4a. Certo? Então, você tem que fazer isso aqui. Se você já calculou, por exemplo, se eu quiser saber qual é o y do vértice desse cara aqui, né, dessa aqui, eu vou ter que pegar 3 vezes, multiplicar pelo quadrado desse, mais 5 vezes esse, mais 2, fazer a conta e sai de boa. Mas se eu quiser fazer no mesmo procedimento, sem precisar fazer toda essa substituição louca aí, eu posso fazer só sabendo o valor de delta e olhando o valor de A. Aí fica mais fácil. Então, isso que eu quero que vocês entendam. Se você encontra um x do vértice, significa que é um ponto específico de domínio. Para você encontrar a imagem deste ponto, você substitui aonde? Na lei de composição da função. E aí você vai chegar exatamente na casa que você quer. Tranquilo? Então, beleza. Boa noite, eu vou fechar aqui. Se tiver dúvida, pode falar.